Oi, gente, vim trazer hoje um estudo que eu tenho feito, né, ultimamente sobre umas coisas aí, né, que tem me feito a procurar sobre essas coisas, sobre tirar a mente da caixinha, né, abrir a mente. Porque tem muitas pessoas que têm a mente, como eu vou dizer, fechada, né, suas crenças limitantes, não digo só em espiritualidade não, eu digo em muitas outras coisas, né, e eu tenho passado por algumas situações ultimamente por pensar diferente, né? Ter crenças diferentes de outras pessoas e às vezes as pessoas não falam por mal, né? Mas acabam agredindo o tempo todo as outras que estão à sua volta que pensam diferente. E a gente não tem que ficar se preocupando com o julgamento de terceiros, né? Ou opiniões de terceiro. A gente só tem que respeitar. Cada um pensa de uma forma, cada um entende de uma forma. Mas se abrir para o novo é importante, né? Porque, como eu falo, eu tinha muita crença limitante em relação à minha espiritualidade. A minha base intelectual maior é o kardecismo. Como sabe, o kardecismo, as pessoas lá, né? Precisam desenvolver muito intelectualmente para depois virem a trabalhar, né, o seu espiritual com o espiritual lá. Por quê? Porque no desenvolvimento intelectual a pessoa vai aprendendo o que é certo e o que é errado, mas não quer dizer que a pessoa vai fazer aqueles estudos todo lá e mudar a conduta. Não quer dizer nada a ver, porque a pessoa pode ter um desenvolvimento intelectual bom, mas a conduta continua a mesma. Então, nem sempre, né, essas atitudes de se desenvolver intelectualmente primeiro para depois trabalhar com o espiritual vale a pena, porque às vezes a pessoa está ali, né, precisando de ajuda, de auxílio muito urgente, porque não sabe realmente o que está acontecendo com ela, mas acreditam algumas pessoas que precisam se desenvolver intelectualmente primeiro, mas eu não acho tanto. E aquele negócio, né? Quanto mais a gente acha que sabe, é normalmente quando a gente não sabe de nada, né? A gente, quando tem certeza que sabe de tudo, né? Que já está apto a aquele assunto, é quando a gente não sabe, tá? A gente precisa sempre ter a mente aberta, né? Tentar aprender, né? Não quer dizer que estudar a outra situação que vai mudar a nossa forma de pensar, né? Mas uma coisa que eu tenho em mim, né? Não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho em mim. Se eu vou conversar sobre uma coisa com você e eu não, né, não domino aquele assunto, eu vou falar, olha, eu não domino esse assunto, mas eu vou procurar me informar, procurar, né, me aperfeiçoar nele para poder questionar sobre aquele assunto, tá? Não quer dizer que eu vá concordar com tudo que aquele assunto aborda, mas quer dizer que eu vou dar a oportunidade de aprender sobre o assunto. Às vezes a gente até muda a nossa opinião, né? Mas a gente tem que se permitir. Quando a pessoa não se permite abrir a mente para estudar certos assuntos e simplesmente ela fala não é certo porque eu não conheço, é complicado, tá? Nem tudo que a gente não conhece é errado. Às vezes a gente se permitir aprender um pouquinho mais, né? A gente vai ver um universo vasto de oportunidades, de situações que a gente, com o pensamento, né, preso na caixinha, não veríamos. Então é muito importante a gente se deixar permitir, né, abrir a mente, tentar, né, conhecer o novo, em vez de ficar ignorando e achar que aquilo é errado, tá? A vida, como fala, é uma caixinha de surpresa, né? Como sempre eu ponho minha colinha aqui. E precisamos, né, de ter muita humildade. A pessoa acha que não, mas se abrir para o novo, né, se dar a oportunidade de conhecer o novo, mesmo que a gente não concorde com aquilo e que a gente não abrace aquela ideia, é uma forma de humildade, tá? As pessoas acham que não, mas é. Você falar, eu já sei, eu não concordo, não é dessa forma, isso é uma falta de humildade que a pessoa tem. Às vezes as pessoas acham que não, mas é. A gente tem que ter humildade para entender que o outro pensa diferente. A gente tem que ter humildade
para saber que o outro crê em outras coisas que a gente não crê, ou a gente nem estudou para saber se a gente vai, né, concordar com aquela crença ou não. Então é muito importante a gente, né, abrir espaço para o novo na nossa vida. Isso é no geral, gente. Não estou falando só no espiritual, não. Aqui nesse canal eu englobo mais a parte espiritual, mas eu falo isso pro geral, tá? A gente não tem como, né, dialogar, questionar uma coisa que a gente não conhece, tá? Então a gente precisa se abrir, precisa abrir a mente pra gente conhecer as coisas, pra gente poder questionar. Mas que a gente não concorde, mas para você questionar uma coisa, você tem que ter base daquilo. E se você não estudar, você não tem base, então você não pode falar. A gente só fala do que a gente conhece, do que a gente sabe, do que a gente entende, né? E tem muitas pessoas que, né, não tem essa capacidade de humildade para se abrir para o novo. É difícil, aí fica apontando o outro, porque o que você faz é errado, o que você acredita é errado. Gente, eu tenho passado muito por isso por causa dos meus jogos de carta, né? E como eu falo, eu não tenho religião formada. Quando eu comecei, né, eu era kardecista, eu me considerava uma pessoa kardecista, né? A minha base maior intelectual é o kardecismo, mas hoje em dia eu não me considero mais kardecista. Primeiro que eu não acho que o kardecismo é uma religião. Eu vejo o kardecismo como o caminho das religiões, tá? Ela abre muito, mas não é só aquilo ali. Se você for mais a fundo, tem um leque de coisas, né? Eu vejo muitos escritores, não lembro o nome porque eu não sou muito de me prender a nomes, mas tem muitos escritores, muitas coisas que eu estudo que normalmente a pessoa que era só kardecista acabou se abrindo para a Umbanda, tá? Tem muitos kardecistas que são assim, não criticando, tá? Porque eu já tive, né, já estive nessa posição e não se dá a oportunidade de estudar um novo, tá? Para quem não sabe, eu escrevi um livro, no meu livro também falo uma parte da Umbanda, né, dos guias da Umbanda, do meu Exu, que é seu Caveira e a Rainha das Sete Catatumba, e tem muita gente que não concorda, né? Porque tem essa parte. Eu não tô aqui para agradar ninguém, tá? Eu tô aqui para trabalhar com Deus, eu acredito muito em Deus, tá? Eu acredito que quando eu vou fazer minhas orações, normalmente eu faço para Deus. Eu não faço para entidade essas coisas, eu faço normalmente para Deus. Mas eu acredito que Deus usa, né, a sua egregória espiritual para poder nos ajudar. Ele tem aquela hierarquia, né? Porque imagine só, Deus é um só, por mais que ele é todo poderoso, né? Onipresente, como fala, né? Ele está em todos os lugares, mas imagine se ele viesse pessoalmente cuidar de cada filho encarnado aqui, de cada filho desencarnado. Seria meio complicado, né? Então ele tem a hierarquia dele, né? Que ele envia para cuidar da gente, né? Para cada um. Imagine se ele tivesse que auxiliar pessoalmente cada pessoa. É complicado, gente. É só raciocinar, entendeu? Então ele tem aquela hierarquia, ele manda aquela, né, egregória para cada pessoa para auxiliar, para ajudar, tá? E não quer dizer que eu trabalho não é adivinhação. Os outros ficam, porque trabalha com. Não é adivinhação, gente. As cartas, ela fala a energia do momento ali, tá? Você pode mudar aquilo porque você tem o teu livre-arbítrio. Então, se você, né, vai passar por uma coisa negativa e o guia da pessoa, independente de quem for que você vai jogar, te auxiliar para tentar mudar aquela energia, para você não passar por aquilo ali negativo, você consegue. Mas tudo depende de você. Não é o guia que vai te ajudar, tá? Não é eu que vou te ajudar, ou não vai ser outra cartomante, outra taróloga que vai te ajudar. Quem vai te ajudar é você mesmo. Então, mas você tem sua egregória espiritual também cuidando de você. Só que às vezes você está tão perdido que você não consegue ouvir as intuições que eles te passam, os direcionamentos que eles te mandam. Então, tudo depende de você. É uma coisa que eu falei nos vídeos anterior aí. Eu fico vendo que tem gente que vem jogar. A Padilha, no caso que eu jogo a cigana, ela direciona a pessoa, passa um mês, dois, a pessoa tá de volta com os mesmos problemas. Mas isso que eu falo, gente, o que adianta? Pago uma consulta, eu não cobro caro porque eu não vivo disso, tá? A minha intenção maior não é ganhar dinheiro com isso.
A minha intenção maior é encaminhar as pessoas, mas quem tem conhecimento sabe que tem que ter aquela troca de energia, porque senão eu já absorvo os problemas dos outros, né? Se eu não tiver essa troca, absorvo mais ainda. Então precisa ter esse, eu não sei como fala o nome, uma moça até falou comigo outro dia, mas eu esqueci o nome que fala. Esse ressalva que fala, né? Eu acho que é isso. Tem que ter essa ressalva. Então, tem pessoas que não têm condições de pagar o coisa, pagar a vela, o pacotezinho de vela e eu faço o jogo. Não quer dizer que eu não cobro caro. E eu também não estou aqui para enriquecer com o espiritual, como muitos acham. Tá? E também eu não preciso ficar falando isso, porque eu não estou aqui para ficar justificando a minha vida para ninguém, né? Eu estou aqui para esclarecer, e porque a gente tem que ter discernimento, gente. Aí fala, a pessoa não sabe o que é certo e errado, sabe? A pessoa sabe o que é certo e errado, a pessoa sabe que a amarração é errada, a pessoa sabe que separar casal é errado. Tipo, a pessoa tá naquela linha kármica dela, ela vai passar por aquilo tudo bem, mas você não precisa ser a pessoa que vai fazer isso. Até porque se você fizer, vai vir lá na frente, você vai arcar com essa consequência também. Então é muito complicado, gente. A gente tem que se policiar. E também tem gente que fala, porque o kardecismo, né? Lei da causa e efeito, que você não faz as coisas com medo. Não é que você não faz as coisas com medo. Eu penso assim. É porque você faz as coisas porque você pensa no próximo. Por que você vai fazer uma coisa ruim com o próximo se você sabe que se fizesse com você, você não ia gostar? É lógica, gente. Entendeu? A lei da causa e efeito é a única lei que não precisa de espiritual, que não precisa de nada. Ela vai acontecer você querendo ou não. Você fez, você vai arcar com as consequências daqueles atos. É como escolha. Uma escolha ruim, as consequências vão ser ruim. Uma escolha boa, as consequências vão ser boas. Então, só raciocinar. Não precisa ser médio. Quer dizer, todo mundo é médio, né? Eu acho que todo mundo é médio, só cada um em lugar diferente. Não precisa ser vidente, nem nada diferente para saber disso. Escolhas erradas, consequências ruins. Escolhas boas, consequências boas. Isso é a lei do causa e efeito, não tem como fugir dela. Queira você ser ateu, se você é um bandista, se você é candomblessista, se você é kardecista, se você é evangélico, não adianta. Essa lei ninguém foge. Não tem como fugir, tá? E então a gente tem que se abrir, né? Porque, como eu estava falando, se abrir a nossa mente para ver o que tem no universo, tá? Porque a vida material e a vida espiritual, olha, é uma imensidão. Ninguém aqui na Terra sabe totalmente de tudo, tá? A gente aprende desde a hora que a gente nasce, que a gente reencarna, até a hora que a gente desencarna. E ainda continua aprendendo no mundo espiritual, por mais que a gente, né, muitas pessoas não acreditem nisso, mas é real. A gente está em constante aprendizado, né? Então a gente nunca vai saber tudo certinho como é que é, porque às vezes a gente acha que é aquilo e não é, tá, gente? Então, como eu falo, eu tinha a mente muito assim também. Eu respeito quem tem, mas eu peço, gente, vamos abrir a mente, vamos sair da caixinha, né, pro novo, porque conforme eu fui desenvolvendo minha mediunidade, você vai vendo que, não é, o que você acha ali do kardecismo que é aquilo, não é, porque é assim. Às vezes a gente tem a consciência que as coisas é assim, quando a gente vai se abrir, né, se dá a oportunidade de conhecer o novo, a gente vê que é um infinito de coisas, né? A gente não sabe nem a metade da metade da metade do que acontece lá do outro lado. A gente acha que sabe, mas não sabe. Então a gente nunca sabe, tem certeza do que é certo e do que é errado. Quer dizer, a gente tem certeza do que é certo e errado, a gente não tem certeza do que acontece lá no espiritual, né? Falei errado, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe, tem discernimento do certo e do errado, sim. Eu acredito assim. A pessoa nasce a vida toda vendo aquilo. Tem uma historinha que fala que tem muita gente que fala, porque viu aquilo a vida toda e faz daquela forma. Eu acho que são escolhas, gente. É difícil a pessoa escolher, mas as pessoas precisam fazer escolhas em sua vida. Tem essa historinha que eu já li, eu não lembro muito bem, que é um casal que vivia numa favela e o pai era alcoólatra e batia muito na mãe. E chegou uma época, né, que o pai acabou assassinando a mãe, alcoolizado, batia também nos filhos. Era um casal, era dois gêmeos, dois rapazes gêmeos. Era criança ainda. E eles foram adotados. Muitos anos se passaram, o pai foi preso
E o pai morreu e eles voltaram lá na casa, né? Pra ver como ia ficar as coisas lá. E se reencontraram. Um vivia da mesma forma que o pai vivia, alcoolizado, não formou família, porque quando formou batia na mulher e a mulher acabou indo embora, né? E o outro não bebia, tinha 2 filhos e uma família linda, uma esposa bonita, dedicada. Aí o que acontece? A pergunta para um, fala, por que você vive dessa forma? E ele fala, porque eu vi meu pai a vida toda vivendo assim, e eu acabei seguindo o espaço dele. E pergunta o outro, por que você vive dessa forma? Ele falou, porque eu via meu pai bêbado, batendo na minha mãe a vida toda, e eu não queria ser igual a ele. Então eu acredito muito que a vida é escolha, gente. Se você vê aquilo ali a vida toda, o que você não quer para você, você tenta seguir outro caminho. Agora, não acho certo você ver aquilo ali a vida toda que não te satisfaz, não te deixa confortável, não te traz paz e você simplesmente segue o mesmo caminho. Então é meio complicado, isso acaba sendo uma hipocrisia, né? Botar a culpa na condição de como fomos criados, né? Porque a gente pode fazer diferente. Se a gente não gosta como o pai trata, como a mãe tratou, faz diferente com seus filhos, né? Outro dia eu até vi uma fotozinha que tem um pai, né? No caso ali é bisavô, gritando com o avô vai e grita com o filho vai e põe tipo um escudo aqui, né? Com os insultos do avô, e ele fala pro filho dele, eu te amo. Tipo, a gente não precisa seguir o mesmo padrão, né, dos nossos pais e botar a culpa neles. Ah, porque eu sou assim, porque meu pai é isso, porque minha mãe é isso. Não precisa. A gente não precisa tratar nossos filhos como nós fomos tratados. Antigamente isso era muito normal, né? A gente tem que quebrar esse padrão, porque se a gente não quebrar esse padrão, a gente continua, passa para nossos filhos passam para os nossos netos e vamos criar pessoas frustradas e sempre vão botar a culpa nos responsáveis por eles no passado, né? E não é assim, a gente tem que mudar, a gente pode mudar e fazer diferente. Alguém tem que mudar esse peso dos antepassados né, da gente. E eu tenho fé que a gente consegue, né? Só basta ter força de vontade, não se fazer de vítima, porque eu vejo muitas pessoas se fazendo de vítima, e fazer diferente, né? A gente é responsável pela nossa vida, né? Então a gente se vitimar é muito complicado, porque a gente se vitimando, a gente tira total responsabilidade da nossa vida da gente. Porque a gente põe a culpa no outro do que está acontecendo na nossa vida. Se o outro é culpado pelo que acontece na nossa vida, a gente não tem força para mudar. E não é bem assim. Somos responsáveis pela nossa vida. Então, se o outro agride a gente, se o outro maltrata a gente, é porque a gente está permitindo. Então, você não quer isso para sua vida, você corta e acabou. Entendeu? E age diferente. Tá falando aqui pra gente, né, se permitir ver o extraordinário, pra gente aprender coisas novas, né, a espiritualidade é um mundo vasto, né, de coisas, de oportunidades, e tem muita coisa que a gente não conhece, e eu, por incrível que pareça, também não sei nem a metade da metade. Como eu falo, tem coisas que eu não sei fazer magia, eu não faço macumba, tá? O máximo que eu faço é acender uma vela, tomar um banho de erva, botar um agrado pro meu Exu, pra minha pombagira. Também não gosto de botar carne para eles, como eu já falei aqui, porque dizem que ativa um pouco o lado, né, negativo deles. Mas é essas coisas que eu faço, põe uma frutinha, um suquinho para minha cigana, né? Só, gente, tem muita gente que tá vendo minha página do Instagram tem crescido muito da Padilha, né? E tem algumas pessoas vindo pedir para fazer amarração, separar casal. Gente, eu não faço essas coisas. Eu sou contra, a Padilha é contra também. E para falar a verdade, eu nem sei fazer, tá? Eu nem sei fazer. E te falar, a espiritualidade tem me testado muito, eu acho que nisso aí, porque é brabo, hein? A gente, tipo assim, a pessoa vai, se você falar, eu cobro tanto. Eu vou lá, venho aqui na internet, pesquiso uma magia, que tem coisas que não é caro pra fazer, tá? No YouTube agora tem tudo. No Google tem tudo. Você vai lá, pesquisa, amarração de casal, separação de casal, amarração.
Você encontra tudo na internet agora. Só que isso vai trazer consequências desastrosas para sua vida, gente. Você vai lá, procura, eu poderia ir lá procurar, né? Pedir um valor do meu trabalho e pedir um valor do material e fazer. Pedir o nome das pessoas e fazer. Mas não vem de mim, gente. Isso não é meu, entendeu? Eu não acho certo isso. Eu acho que qualquer magia que interfira no livre-arbítrio da pessoa é errado. É errado. Eu digo para a gente se abrir para a espiritualidade, se abrir para o novo, mas não é em relação ao negativo, é em relação ao positivo, tá? Que muita gente, joga carta, faz magia, faz bacuma, faz isso, aquilo. Não, eu não faço e nem gosto. Eu acho que quando a pessoa tem que ficar com a outra, ela fica por livre e espontânea vontade. Se a pessoa não tá te fazendo bem, deixa ela seguir a vida dela. Agora, você querer ficar com aquela pessoa que te trata mal, te maltrata, não te faz feliz, tira sua paz, te traz desequilíbrio psicoemocional. Você vai fazer magia para aquela pessoa continuar na sua vida, já que ela te faz tanto mal. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Aí a pessoa não te quer, vai lá, tem um relacionamento com outra pessoa, você para satisfazer seu ego e satisfazer seu orgulho ferido, você quer que aquela pessoa se pare daquela outra pessoa para ficar com você. Não pode, gente, pelo amor de Deus, isso traz energias ruins pra gente, tá? Até porque tem pessoas que são protegidas, independente se elas têm relação com o espiritual ou não. A pessoa tendo uma boa conduta, tendo um caráter bom, ela é protegida espiritualmente. Ela não precisa estar em templo nenhum, em igreja, em terreiro, em centro espírita, não precisa. Se ela tiver uma boa conduta, se ela tiver um caráter bom, né, tiver uma moral elevada, ela já está, pelo espiritual, ela já tem proteção. Então você vai gastar seu dinheiro, né, seu tempo, sua energia, vai mandar uma macumba para ela separar ou então para amarrar aquela pessoa. Os eguns vão lá, vai chegar lá, não vão poder fazer nada porque a pessoa está protegida, o que vai acontecer? Eles voltam para você. Aí você acaba ficando mais, como vou dizer, mais, como fala a palavra? Obcecada pela pessoa, porque a pessoa não tá nem aí para você. Então, os egus que foi na intenção dela, volta para você e vai ficar, você tá obcecada, vai ficar 2 vezes pior. Então, gente, isso não é legal. Eu não gosto, não faço e a espiritualidade parece realmente estar me testando, sabe? Porque se eu quisesse muito dinheiro, eu começava a fazer isso, porque isso aí dá dinheiro, porque tem muita gente pedindo, querendo. Adoçamento, então, os outros falam, adoçamento não é amarração. Gente, mexe com o livre-arbítrio da pessoa. Tipo assim, eu tô em uma energia, tem um relacionamento, nosso relacionamento não tá bom. A gente tá meio brigado, a gente separa, vou fazer um adoçamento. A nossa energia já não está batendo mais, porque a gente não está tendo o mesmo propósito, a gente tem energia diferente, então a gente vai ter aquele choque o tempo todo. Vai fazer o adoçamento, vai limpar a energia da pessoa, vai limpar a minha energia e a gente vamos se entender, né? Mas o que acontece? A conduta moral, o caráter, as prioridades, né? Os sentimentos vão continuar os mesmos, daqui a pouco a gente vai estar tendo as mesmas atitudes de sempre. O que acontece? Vai começar a dar choque de novo. Às vezes não é para ser, e os outros, para ganhar dinheiro, vai pedir, vai falar que faz. Gente, olha minha orelha, tá as duas queimando, estão falando mal e bem de mim. Enfim, vamos continuar aqui. Então, a gente tem que ter discernimento, gente. Vamos abrir a mente. Não é porque a pessoa faz uma coisa que quer dizer que ela faz aquela coisa na parte negativa, né? Eu tô sendo muito apontada, mas eu não tô ligando, porque eu não tô... Assim, às vezes eu ligo, né? Porque tem pessoas que eu amo que acham que eu faço certas coisas, eu não faço, né? Então isso me incomoda, as pessoas que eu amo duvidarem de mim, né? Acharem que, essas coisas é errada. É errada até que ponto, né? Não digo das magias, que eu também não concordo e não gosto, mas eu acreditar no que eu tenho acreditado é errado em qual ponto? Se tá me dando conselhos bons, entendeu? Você tem que avaliar. Por mais que a gente tente trabalhar para o espiritual, a gente sempre vai ter o diabinho e o anjinho nos intuindo. Todo mundo tem, não adianta. Só que qual é a sua energia? Para qual você vai dar mais ênfase? Entendeu?
Você acha que eu não escuto conselhos ruins? Eu escuto conselhos ruins. Só que aí vai da minha conduta moral ouvir e dar atenção àquilo ou não, né? Da mesma forma que eu escuto conselhos bons. Vai da minha conduta moral ouvir ou não, entendeu? Então a gente sabe o que é certo e errado. Igual tem aquele índio que dizem que foram perguntar ao índio qual o índio, no caso, fala, né, que ele tem dois lobos dentro dele, né? Tem um lobo mau e um lobo bom. Qual é o lobo que você está alimentando? Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Não vamos fazer com o próximo que não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, isso é muito complicado. A gente tem que ter discernimento para não ficar atacando o outro só porque o outro pensa diferente, porque o outro age diferente, porque o outro tem crenças diferentes, né? Uma coisa que eu escrevi aqui, eu vou ler. As pessoas podem ser mais sábias. Todo mundo, né? Pode ter um desenvolvimento intelectual foda, mas isso não quer dizer que elas são melhores, tá? O que vai te diferenciar do outro é a sua conduta moral, o seu caráter, tá? E o respeito diz muito sobre o seu caráter. A partir do momento que você não respeita o outro, né, com as crenças dele, com as coisas dele, só porque ele é diferente, já mostra que você tem que rever teu caráter, tá? A gente tem que respeitar. Respeito ao outro é essencial. A gente tem que respeitar o diferente. Não é porque a gente não pensa e não acredita igual que a gente tem que ficar atacando, né? A gente tem que pensar nisso. Tem que respeitar. Não é porque eu não concordo com você que eu não gosto de você. As pessoas têm muito medo do diferente. A espiritualidade está falando aqui. As pessoas têm medo do diferente porque acaba destruindo o castelo que elas construíram na cabeça. E por isso que eles atacam o que é diferente. Mas, gente, não precisa atacar o que é diferente. Aí já vê que você tem um desvio de caráter. Uma conduta não tão boa. Porque você está atacando uma pessoa que você não... Só porque pensa diferente, que tem umas crenças diferentes da sua. Então, o medo do diferente, a espiritualidade está falando aqui, o medo do diferente faz a gente atacar. Então a gente não precisa atacar. Abra a mente para tentar aprender o que tem que aprender, né? Você não precisa concordar, você não precisa pensar igual, mas você tem que abrir sua mente para entender o que fez aquela pessoa pensar daquela forma, o que fez aquela pessoa, né, a chegar àquela conclusão, né? Em vez de atacar, reclamar, falar que é errado, tá? Eu vi uma mensagenzinha aqui na internet, né, que eu estava lendo sobre esse assunto de diferente, né, de saber abrir a mente, né, para novos conhecimentos. E fala aqui, quem acha que sabe tudo não sabe nada, pois não se dá a oportunidade de aprender. Então, gente, vamos nos dar a oportunidade de aprender, né? Eu acho, como eu falei, a gente vai ficar a vida toda aprendendo. Ninguém sabe tudo, como eu não sei, você não sabe, e mais ninguém sabe, né? A Padilha está falando aqui que nem espiritualidade, nem ela conhece tudo, né? Que ela é um eterno aprendizado, que até ela está aprendendo ainda, tá, gente? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Minha intenção hoje foi trazer aqui para vocês, se abra a mente, né? Vamos expandir a nossa consciência, nosso intelectual, nosso aprendizado. Vamos tirar a mente da caixinha para a gente aprender mais coisas. Como eu falei, não precisa concordar e acreditar igual, né? Mas respeitar o diferente faz parte do caráter do ser humano, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.